livro, vamos falar sobre um livro, campeão do ping-pong nos Jogos Olímpicos. Comigo já tenho o autor do livro, o Vítor Moraes, e o Nelson, responsável pela ilustração, Nelson Henriques. Vítor, eu começava por si, autor deste livro. De que é que nos fala o campeão do ping-pong? Antes de mais, boa tarde, e começo já naturalmente por agradecer o convite para estar aqui hoje com vocês. Obrigada a nós. Como o próprio nome, o título do livro diz, fala sobre ping-pong, ou seja, fala acerca da modalidade de ténis de mesa. E essencialmente esta aventura, esta história, cujo protagonista é o menino Vasquinho, passa-se então no mundo do desporto, mais concretamente na modalidade de ténis de mesa. Ora, o Vasquinho, isto é o segundo livro, o Vasquinho que no primeiro era jovem, no segundo tem uma idade mais avançada e é já um desportista, não é verdade? Isto para desvendar também um pouco a história do campeão. Exatamente. Para quem não sabe, esta é então a continuação do primeiro livro, que na altura se chamava então o Campeão do Ping-Pong. Exato. Este é o Campeão do Ping-Pong nos Jogos Olímpicos. No primeiro livro, o protagonista tinha então cerca de 8 anos, quando inicia a sua prática desportiva no ténis de mesa. Aí descobre a modalidade, apaixona-se, começa então a praticar a modalidade, chegando mesmo a ser campeão de ténis de mesa. Com esta segunda parte da história, do livro, o Vasquinho continua então cada vez mais a praticar ténis de mesa, as suas competições, ambicionando agora voos mais altos e concretamente a sua participação nos Jogos Olímpicos. É um pulo também muito grande, não é? Muito grande, sim. E um empenho também muito maior. A ação desenrola-se na China. Isto, alguma razão por ser lá? Porque este lugar? Exatamente. Estes Jogos Olímpicos desenrolam-se na China e tem um pouco a ver precisamente por ser aí na China a grande potência do ténis de mesa, onde nós podemos encontrar os grandes jogadores de ténis de mesa, e é precisamente aí nesse palco e em casa deles que o nosso Vasquinho irá competir. E o Vasquinho deste livro, Vítor, é um Vasquinho empenhado de que forma? Empenhado a todos os níveis. E aproveito já para dizer que não só nesta segunda parte como na primeira, o Vasquinho não só é um grande campeão de ténis de mesa, como é também um excelente aluno. E é a prova que não só é possível conciliar o desporto com os estudos, como eles próprios se ajudam e caminham lado a lado. E também criam um certo equilíbrio. Exatamente. O estudo e o desporto, será isso também? Exatamente. Obviamente que falando agora numa parte mais competitiva, o empenho do Vasquinho é total, é enorme e espelha de certa forma todos aqueles esforços, sacrifícios que são necessários para chegar ao mais alto nível e concretamente ao patamar mais alto a nível competitivo, que é a presença nos Jogos Olímpicos. E fala-nos também sobre os Jogos Olímpicos. Não é? No livro também fala um pouco sobre essa realidade, Vítor. Exatamente. Para além da história em si do Vasquinho, eu aproveito também esta oportunidade no livro para passar algumas mensagens e algumas informações concretas relativamente aos Jogos Olímpicos, sim. Eu tenho que lhe perguntar uma coisa. Nós referimos ténis de mesa ou ping-pong? Qual é a diferença entre os dois? Ping-pong não é muito correto ou é? Estão os dois corretos e, no entanto, essa é uma questão que ainda hoje faz... muitas pessoas têm dúvida em relação a essa questão, o que é o ping-pong e o ténis de mesa. Mas para recuando um bocadinho na história, eu posso lhes dizer que quando esta modalidade surge, na segunda metade do século XIX, começou por se chamar ping-pong. E isto tem a ver com o som que é produzido com o bater da raquete na bola e, por sua vez, o ressalto na mesa. O tal ping-pong. Mais tarde, quando da criação da Federação Internacional, é então adotado o nome de ténis de mesa. Ou seja, resumindo, o ping-pong continua a ser usado de uma forma mais popular. No entanto, o nome oficial desta modalidade é ténis de mesa. É o nome oficial, então, é mesmo o ténis de mesa. E como é que foi a experiência ou a aventura de escrever mais um livro, e neste caso em concreto o campeão do ping-pong? É sempre um enorme prazer, obviamente, e é isso que me motiva, é o prazer pela escrita, obviamente. Neste livro teve um sabor especial porque é a continuação do meu primeiro. Foi tudo aí que começou, foi com a história do Vasquinho que eu me aventurei neste mundo literário e então deu-me um prazer enorme a ver uma continuidade da história do Vasquinho. Sim. Agora o Nelson responsável pelas ilustrações. Como é que foi ilustrar esta obra? Uma aventura também, Nelson. É sempre uma aventura. Para mim, quando tenho um projeto de ilustração, encaro-o sempre como sendo um grande desafio. E todos eles, que até agora tenho tido a oportunidade de ilustrar,
tem a sua particularidade e é sempre uma aventura. Neste caso, já havia um primeiro, já havia o campeão do ping-pong. Esta segunda história, a continuação, o Vasquinho cresceu, foi preciso fazer uma caracterização do Vasquinho mais adulto, haver-se também uma certa pesquisa do ambiente onde se desenrolava a história, em Pequim. Houve uma pesquisa de todos os aspectos formais, inclusive, ainda há bocadinho falávamos sobre as mesas do ténis de mesa, que são diferentes, não é? A estrutura de base das mesas são ligeiramente diferentes. Todos esses pormenores, houve uma pesquisa para que a história, a nível visual, também transmitisse todos esses aspectos. Inclusive também, eu já posso ir passando aqui algumas ilustrações. Sim, exato. Penso que vou passar devagarinho. Passa devagarinho, Nelson, para podermos ver bem lá em casa. Inclusive também houve uma pesquisa pelos aspectos formais da divulgação mesmo do próprio evento, todos os aspectos gráficos também tentei incluir nas ilustrações, assim como a tocha, o próprio evento, que foi a cerimónia de abertura. Tive que ver de início até ao fim aquela monumentalidade de apresentação e para servir de inspiração para a história, e de facto foi fantástico. E é enriquecedor também, não é? Também é um reviver, exatamente, e fazer parte também aqui deste espírito olímpico que o professor Vítor quis transmitir aqui com esta história. Essas ilustrações têm uma particularidade que eu também estou a ver agora daqui, que é a cor. Que tem todo aí um conjunto, além das figuras serem muito engraçadas, os meninos. Sim, porque todas as ilustrações que eu faço, as pessoas já identificam o meu traço, porque tem sempre os olhos grandes. Eu gosto muito que as minhas personagens apareçam com os olhos grandes. Tem a ver com a comunicação. É importante, Nelson, é importante. Tem que ver muito bem. Sim, eu quando vou às escolas, quando tenho a oportunidade de falar com as crianças, elas perguntam-me logo o porquê dos olhos grandes nas personagens. E então eu explico que tem a ver com o processo de comunicação. Quando falamos uns com os outros, falamos olhos nos olhos. E então eu quis transmitir isso nas minhas ilustrações, colocando as personagens com os olhos bem salientes para que as crianças olhem para os olhos das personagens e todo o contexto à volta ser uma interpretação secundária. Há logo essa comunicação visual. E, por exemplo, qual foi a reação das crianças que o livro foi apresentado, não é? Que reação têm as crianças? Ainda é muito prematuro. Ainda é prematuro. E o primeiro? A reação foi boa? Foi muito boa. Ainda há dias estivemos bem. Já apresentamos o livro na Feira do Livro e tem sido sempre enfim, a parte do professor Vítor que apresenta a história, como foi construída, e depois a parte da ilustração, que eles ficam deliciados com a técnica utilizada, e por acaso neste utilizei o acrílico e o lápis de pau, o lápis de couro. E eles, mas lápis de couro, aqueles traços que eu faço na escola, e eu então explico que de uma forma coordenada ou não, consegue-se atingir determinadas texturas, tentar transmitir sentimentos. Exatamente. É porque é toda uma questão de técnica. E eu próprio também é uma aprendizagem para mim, porque queria eu, algures, um dia atingir aquela imperfeição dos desenhos da infância, daquela força no desenho. São maravilhosos. São maravilhosos. Não é? Eu tentei alguns, mas não, acho que já tenho demasiados filtros que me impedem chegar a essa inocência do traço. Mas olha que o seu traço é bem bonito, Nelson. Muito obrigado. As ilustrações estão muito, muito bonitas. Vítor, portanto, este livro foi lançado também no âmbito das comemorações do Dia Olímpico, comemorações nacionais, algo também que acontece pela primeira vez e que também junta aqui, dá um ambiente muito especial a este livro. Exatamente. O livro foi então apresentado na passada sexta-feira, no Museu Casa da Luz, e fez parte do programa oficial das comemorações do Dia Olímpico, que se realizou precisamente pela primeira vez aqui na Madeira. Foi, obviamente, um motivo de grande orgulho e satisfação para o desporto da Madeira e, de certa forma, um reconhecimento também de todo o contributo que o desporto madeirense também já deu ao desporto nacional. E a mensagem a passar com este livro,
Vítor? Qual é a mensagem? Enquanto que no primeiro livro eu tinha principalmente como objetivo ajudar a promover e divulgar a própria modalidade de ténis de mesa, de forma que mais atletas a praticassem, com este segundo livro os objetivos são maiores agora, ou seja, eu pretendo agora que esses mesmos atletas ambicionem serem eles próprios a chegar aos Jogos Olímpicos. Em vez de perguntarem, como diz o Tiago Apolónio na contracapa do livro, não perguntem como é estar nos Jogos Olímpicos, sejam vocês próprios a querer estar lá e a vivenciar tudo isso, e é um pouco por aí que eu gostaria de ir. O Vítor, como professor, pode, melhor que ninguém dizer, os jovens praticam cada vez mais o ténis de mesa? É um desporto que gostam? Eu penso que os jovens cada vez mais praticam desporto, ou seja, não só ténis de mesa, como todas as outras demais modalidades. No caso do ténis de mesa em si, as coisas estão a funcionar muito bem e felizmente para todos. E o Nelson não será o primeiro trabalho que faz ilustrações, se calhar vamos pensar num terceiro, na continuação do Vasquinho, se calhar o Vasquinho agora já vai mesmo aos Jogos Olímpicos, será? Não, eu penso que o Vasquinho agora será. Não, o Vasquinho já está mesmo nos Jogos Olímpicos. Já está, aqui acontece mesmo nos Jogos Olímpicos. Aí já acontece mesmo. Sim, a experiência. Não sei, talvez o professor Vítor possa dizer um passo talvez mais alto. Deixamos é só dúvida para quem quiser depois, obviamente, adquirir o livro, se o Vasquinho será então campeão olímpico ou não. Pode adquirir onde o livro, Vítor? Nos locais habituais. Nos locais habituais. Bertrand, FNAC, entre outras livrarias. Então, existe então a possibilidade da continuação, de um terceiro? Nunca se sabe. Eu, quando escrevi o primeiro, não imaginei, na altura, que ia haver uma continuação. E, curiosamente, passado uns tempos, eu reparei que eu tinha terminado o livro desta seguinte forma. O treinador a perguntar ao Vasquinho, então Vasquinho, agora que já és campeão, qual vai ser o teu objetivo? E o Vasquinho responde, quero continuar a ser campeão. E eu peguei aí, bem, então vamos fazer a vontade ao Vasquinho. Nunca se sabe, a vontade ao Vasquinho de continuar aqui agora. Aqui está o mote para as próximas. Aqui está o mote. Muito obrigada aos dois. Muito obrigado. Obrigada.